Deus abençoe meu amigo, meu irmão, minha irmã que assiste agora a esse vídeo, a essa mensagem. Olha, mais uma revelação que vem dos céus e eu quero passar para o Senhor, para a senhora. Mas antes, por gentileza, se possível, se inscreva no nosso canal no YouTube, segue nossas redes sociais e, se possível, compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possível que você puder. Tá ok? Hoje eu quero falar sobre algo muito forte, algo muito bacana, mas antes eu quero fazer uma oração. Ó Deus, em nome de Jesus, abra o entendimento dessa pessoa para entender quais são os seus propósitos para a vida deste homem, dessa mulher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ó, preste atenção, fica atento, por favor. Fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai abrir a sua visão, vai abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre propósito, sobre projeto e sobre vontades. Tem o meu propósito, nós temos o nosso propósito, as nossas vontades e os nossos projetos. Eu quero falar sobre isso, mas eu quero colocar em alta o propósito de Deus. Mas antes, preste atenção nessa pergunta que eu te faço. Será se os seus propósitos, ou projetos, ou vontade não têm sido raso? Mais uma vez, será se os seus propósitos, o seu projeto e as suas vontades não têm sido rasa? Ou falar o português claro, não tem sido mesquinha, não tem sido pequena? Será se o que você tem lutado hoje para conquistar, tem lutado hoje para ter, não tem sido coisa mesquinha, não tem sido pequeno diante do propósito, do projeto de Deus? Ó, o propósito ou o projeto ou a vontade de Deus, ela sempre vai ser maior e melhor do que a minha, do que a tua. Preste atenção. Será se o seu propósito, o seu projeto, a sua vontade não tem sido mesquinha, não tem sido pequena? Será se você não está não está lutando por algo e o propósito não é esse? Tá anotando aí. O propósito e a vontade de Deus sempre ela será maior e melhor do que a tua, do que a minha. E isso eu quero te provar com dois personagens bíblicos que a Bíblia deixou registrada. O primeiro personagem é José do Egito. Você lembra do José do Egito? Homem esse que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, chegou no Egito e foi trabalhar de escravo na casa de Potifar. Lá ele foi crescendo, foi tendo responsabilidade. Porém, injustamente ele foi lançado naquela prisão. Chegando naquela prisão, o propósito, a vontade, o desejo de José era sair de lá. Ao ponto que ele disse para o copeiro: olha, lembra de mim quando estiver diante do teu rei. Lembra de mim, lembra que eu te ajudei, lembra que eu fiz por você. Porém, aquele copeiro não lembrou de José. O propósito de José, a vontade de José, o desejo de José era só sair daquela prisão. Mas o propósito de Deus, amigo, amiga, era muito maior. O propósito de Deus não era somente tirar José daquela prisão e pronto, acabou ele voltar a ser escravo de Potifar, não. Mas o propósito de Deus para José era que ele viesse sair daquela prisão capacitado, maduro e se tornar o grande José, governador do Egito, o grande salvador da pátria naquela época. Você está raciocinando aí agora? Outro personagem, Abraão. Os propósitos, a vontade, os desejos de Abraão era ter um filho, um único filho. Mas o propósito de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus era que Abraão viesse ser o pai de uma grande nação. Te faço compreender? Pense aí agora. Será se os seus propósitos, sua vontade, seus desejos não têm sido rasos? Será? Outra coisa, o propósito de Deus não acontece na minha hora, na sua hora, do nosso jeito, da nossa forma, quando a gente quer. Não. Para o propósito de Deus se concretizar, existe um processo. Existe um processo. E o processo são 3. O processo primeiro é o quê? Primeiro Deus prepara a pessoa e capacita ele.
E como é que Deus vai pegar uma pessoa que não tem capacidade, não tem preparação para estar em algum lugar e vai colocar ele lá? É a mesma coisa de pegar colocar um carro na mão de uma criança. Vai acontecer um acidente, algo vai acontecer de errado. Então a primeira coisa desse processo, Deus prepara, Deus capacita. Depois Deus ensina a pessoa a confiar nele. A confiar como? Confiar mesmo que nada tenha acontecido, mesmo que a situação não muda. Deus ensina a pessoa a confiar no caráter, na palavra dele. E o terceiro passo é o realizar. É o realizar. Entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, será se os seus propósitos, as suas vontades, os seus desejos não têm sido rasos? O propósito de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus sempre será maior e melhor do que a minha. Eu quero deixar essa mensagem, eu quero que você medite sobre isso, ok? Que o Deus da Bíblia te abençoe muito, Ele te guarda e que a tua fé venha amadurecer.